Olá, senhoras e senhores em todo o Brasil, bem-vindos a bordo. O bicho tá pegando e o nosso canal já está por dentro das últimas informações e eu vou trazer para você. Justiça dos Estados Unidos foi para cima do Alexandre de Moraes mais uma vez. Muitos sabem que Alexandre de Moraes é réu em uma ação movida pela empresa do Trump, a Trump Media, e também a Rumble, uma plataforma de vídeos concorrente aqui do YouTube que está bloqueada no Brasil. E nessa ação, Alexandre de Moraes se tornou réu nos Estados Unidos da América. Ele, que gosta, né, de tornar muitas pessoas réus, agora ele é réu numa ação movida aí por essas empresas norte-americanas lá nos Estados Unidos da América. E agora a justiça notificou Alexandre de Moraes. Exatamente. Justiça dos Estados Unidos notifica Moraes em ação por censura contra a Rumble e a empresa de Donald Trump. A pedido da Trump Media e também que é a empresa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da plataforma Rumble, a Justiça da Flórida, nos Estados Unidos, enviou notificação ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, do Brasil. A intimação foi expedida nesta terça-feira, dia 17. As empresas processam Moraes por censura. Ele é acusado na ação de emitir ordens ilegais que impediram a plataforma de vídeos Rumble de exibir conteúdos e dessa maneira afetaram também a Trump Media. A primeira tentativa de notificar Moraes, realizada em março, não houve êxito. Agora, a nova citação exige que o ministro apresente uma defesa formal em até 21 dias. Ou protocole uma petição para questionar o processo conforme a legislação norte-americana. Caso não haja manifestação no prazo, a corte poderá considerar Moraes em revelia e seguir apenas com as alegações das empresas. A Trump Media e a Rumble acrescentaram à ação em 6 de junho um pedido de indenização, alegando danos à reputação, redução de receitas e perda de oportunidade de negócios. O adiantamento foi registrado no mesmo Tribunal da Flórida, onde o processo tramita. Segundo as empresas, Moraes violou a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos da América, que protege a liberdade de expressão ao determinar a exclusão de contas de influenciadores de direita e adotar outras medidas que caracterizariam tentativas de censuras nas plataformas. No adiantamento apresentado em junho, as companhias também citaram o exemplo inquérito aberto contra o deputado federal licenciado nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que passou a ser investigado a pedido da Procuradoria-Geral da República por supostamente pressionar por sanções internacionais contra o Brasil para influenciar decisões no Supremo Tribunal Federal. As empresas defendem a ideia de que as decisões de Moraes não tenham validade nos Estados Unidos porque contrariam a legislação americana. Procurado por meio do STF, Alexandre de Moraes não quis comentar o caso. A fonte aí que nós estamos usando é o portal aí da revista Oeste. Meus queridos, Alexandre de Moraes, ele é réu lá nos Estados Unidos da América. Não estou falando aqui de sanções. Entenda bem, separe as coisas. Vamos separar. De repente você está perdido. É o seguinte, o Trump, através da empresa dele, a Trump Media, através também da empresa Rumble, que é uma plataforma de vídeos semelhante aqui ao YouTube, que não está funcionando no Brasil, por determinação de Alexandre de Moraes e do STF. Então entenda, o Trump, através de sua empresa e seus advogados, está processando Alexandre de Moraes, ou seja, ele se tornou réu numa ação nos Estados Unidos da América, movida aí juntamente pela Trump e pela Rumble. Entenderam até aqui, né? Então Moraes pode ser condenado a pagar uma indenização à empresa de Donald Trump. E Moraes acaba de ser processado no CPF dele. Moraes
não é nada contra o STF, não é nada contra a soberania do Brasil, não é nada contra as autoridades brasileiras no exercício da sua função, não, é no CPF dele. Agora não tem aquela alegação, isso é um ataque à soberania nacional. Não, não é isso. Agora sim, existe outra situação, que são as sanções. Que a gente vai até falar um pouquinho disso, contar a história para você, a que pé está essa situação. Então, Alexandre de Moraes pode sofrer sanções, perda de visto, sanções financeiras. A princípio, ele já pode até estar sancionado na perda do visto. Foi anunciado que autoridades e estrangeiros estariam recebendo aí essa penalidade. Só que não foi anunciado uma lista. Disseram, as pessoas vão saber quando tentarem entrar nos Estados Unidos. Há uma possibilidade do Alexandre de Moraes não ter visto americano. Obviamente, ele não tem visto, então não será cancelado, mas não poderá renovar ou emitir um novo visto para visitar os Estados Unidos da América. Ok até aqui? Então, além dele estar proibido de entrar nos Estados Unidos, muito provavelmente já está no meio desta leva que os Estados Unidos está anunciando. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos vai anunciar 300 países que não poderão sanções contra 300 países. Você sabe o que é isso? É bomba. E eu não queria estar na pele do Alexandre de Moraes, não. De jeito nenhum. Tá bem? Eu vou trazer alguns vídeos aqui explicativos para você a respeito dessa situação, tá? E eu quero atualizar para você. Vou começar trazendo aqui um corte feito aí pelo deputado Gil Diniz, deputado estadual em São Paulo, do PL, amigão aí do Eduardo Bolsonaro. E eu vou começar trazendo esse corte aqui para você, do portal Metrópolis, tá bem? Nem apareceu aí a parte do Gil Diniz, mas não tem problema não. Vai só a parte do Metrópolis aqui. Vamos lá. Que a Justiça dos Estados Unidos expediu essa nova citação contra Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi feito pelas empresas Trump Media e Rumble, que acusam Moraes de perseguir opositores do presidente Lula. Entre os nomes citados estão o do deputado Eduardo Bolsonaro e do blogueiro Alan dos Santos. As empresas alegam que Moraes tem como alvo jornalistas, juristas e até cidadãos comuns, todos críticos ao governo e ao próprio ministro. Elas afirmam ainda que decisões do ministro atingem até empresas e residentes dos Estados Unidos. E o episódio que acirrou os ânimos foi a suspensão do X no Brasil em 2024, após a rede descumprir as ordens judiciais. Desde então, Moraes virou alvo de ações nos Estados Unidos, incluindo uma movida pela Rumble e em parceria com a empresa de Donald Trump. E agora, com a nova citação, Moraes tem 21 dias para responder à justiça norte-americana, e o senador Marco Rubio já disse que Moraes pode ser alvo de sanções com base na lei global Magnitsky. Na citação, também é destacado que Eduardo Bolsonaro está morando nos Estados Unidos desde março e busca asilo político, alegando perseguição. Ele se reuniu com parlamentares americanos e acusou Moraes de extrapolar os limites do judiciário. E a Procuradoria-Geral da República, no entanto, pediu ao STF a abertura de inquérito contra o Eduardo. As acusações envolvem coação, obstrução de investigação e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. O texto da ação diz que Moraes estaria usando o STF para reprimir vozes críticas, inclusive nos Estados Unidos. E lembra ainda o caso de Alan dos Santos, que teve contas bloqueadas por divulgar prints forjados sobre uma suposta prisão de Bolsonaro. Segundo o processo, silenciar vozes nos Estados Unidos colocaria em risco a liberdade de expressão garantida pela Constituição americana. É um caso que promete desdobramentos internacionais nos próximos meses, assim como a gente tem visto, bastante já há bastante tempo. Muito bem, então, deu uma gaguejadinha, hein, filha? Tá parecendo um gordinho, né? Tá parecendo um gordinho aí, dando umas gaguejadas aí, pula pra lá, pula pra cá, mas saiu, né? No final deu certo. Pessoal, o que acontece? O Alexandre, ele tem 21 dias para poder ou questionar a ação ou apresentar a sua defesa, tá bem? São 21 dias e tem gente comemorando isso daqui. Como eu disse pra você, eu não queria estar na pele do ministro. Por quê? Na primeira vez, ele cometeu a situação de dar beijinho no ombro, sabe? Tô nem aí, não é? Tô nem aí. Mas agora é diferente. Se ele não se posicionar, ele pode ser julgado à revelia. Ou seja, apenas pelas partes que o acusam, pela parte acusatória. Então eles vão apenas, já que o ministro não se manifesta, não aparece, cagou para os Estados Unidos, o que vai acontecer? Eles vão fazer o julgamento em cima do que alegam as empresas de Trump
e a empresa da Rumble, tá bem? Tem alguém comemorando isso daqui. Ele é o Alan dos Santos, aquele que essa mocinha chamou de blogueiro, né? Ele é jornalista. Mas existe um motivo para eles ficarem chamando ele de blogueiro, tá bem? Mas isso é para uma outra reportagem. Vamos lá. Moraes tem 21 dias. Estou no trabalho agora, vou entrar ao vivo. No timeline, Moraes tem 21 dias. 21! Para se defender. Se não se defender, vai ter que pagar multa ao Rumble e ao Truth Social. E adivinha quem é? Quem? Irá fazer o mesmo logo assim que sair a decisão. Precisa adivinhar. Eu dou um bombom garoto. Moraes tem 20. A jornalista chamou ele de blogueiro, gente. Isso é uma falta de respeito. Porque eles querem tirar, né, de tipo, os jornalistas da direita, eles querem nos qualificar como blogueiros. E alguns são jornalistas independentes, que é o meu caso, não tenho DRT e nem tenho o diploma. Hoje não precisa de diploma para você tirar o DRT, tá bem? E não tenho também porque eu não fui atrás, porque trabalho com comunicação a vida toda. E o que acontece? Eles insistem em chamar jornalistas de blogueiros, porque daí eles tiram alguns direitos dos jornalistas, tá bem? Fonte, por exemplo, o jornalista não é obrigado a citar fonte, tá? E quando eles chamam os jornalistas de direita de blogueiro, é porque eles estão querendo tirar a autoridade desses jornalistas, ok? Que não deixaram de ser jornalistas porque estão sendo perseguidos pela Suprema Corte, porque estão sendo perseguidos pelo sistema, por Alexandre de Moraes, tá bem? Aqui, ele está nessa ação, tá bem? Porque o Alexandre de Moraes deu ordens às empresas para que removessem conteúdo dele. Então, além dele estar na ação, ele também é o maior interessado, como você ouviu ali, né? Ele é o pivô, digamos assim, um dos pivôs. Ainda tem Constantino, ainda tem outras situações, aquela situação daquela senhora que é brasileira, mas se tornou cidadã americana, e Alexandre de Moraes tentou prendê-la, tem tudo isso. Eu só trouxe aqui, gente, esse pedacinho, porque eu achei esse vídeo do Alan dos Santos comemorando, e aí eu já emendei que eu lembrei desta informação aqui, ó. Alexandre de Moraes prorroga por 60 dias o inquérito da Polícia Federal contra o jornalista Alan dos Santos. Moraes quer pegar o Alan dos Santos. Alan dos Santos quer pegar o Moraes. Meus queridos, é guerra, tiro, porrada e bomba. O Dr. Jeffrey Chicchini acabou de fazer aí uma leitura a respeito do caso. Como eu sou um admirador do Dr. Jeffrey Chicchini, eu acho que você também que me acompanha gosta do trabalho dele, eu vou trazer aqui ele falando a respeito dessa decisão que impacta Alexandre de Moraes. É uma bomba que acaba de explodir no peito de Alexandre de Moraes. Americana. Eu vou retornar aqui porque o doutor ficou mudo, né? Vamos lá, doutor. Vejam só, Alexandre de Moraes recebeu a primeira notificação da Justiça Americana e recebeu no CPF. A Justiça Americana não tratou Moraes como ministro da Suprema Corte. Tratou Moraes como um cidadão brasileiro. Não considerou sua imunidade diplomática. Ele, Moraes, terá 21 dias para se defender, para responder a ação, se quiser. Se não responder em 21 dias, será considerado revel, e a revelia tem como consequência que consideram-se verdadeiras as afirmações do autor da ação. Vejam só, diferentemente do que estavam divulgando, que o Brasil estava sendo violado em sua soberania. Não, nada disso. É o Brasil que está se colocando na frente do Alexandre de Moraes. É o Brasil que está tratando Moraes nesse processo como autoridade pública. Porque as empresas do Donald Trump, é isso mesmo,
nada mais, nada menos do que empresas do presidente dos Estados Unidos estão processando a pessoa do Alexandre de Moraes. O Brasil sair em defesa do cidadão Moraes por meio do Itamaraty, da AGU, isso é ilegal, porque a ação é de pessoa jurídica para pessoa física. Justiça dos Estados Unidos notifica Moraes em ação por censura contra Rumble e empresa de Trump. Você imagina só ser processado pelo presidente dos Estados Unidos. Uau. Tribunal da Flórida deu 21 dias a ministro do STF para apresentar defesa. A pedido da Trump Media e Technology Group, empresa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da plataforma Rumble, a Justiça Americana enviou notificação ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A intimação foi expedida nessa terça-feira, 17. Leiam isso daqui. As empresas processam Moraes por censura. Moraes. Ele é acusado na ação de emitir ordens ilegais que impediram a plataforma de vídeos Rumble de exibir conteúdos e dessa maneira afetaram também TMTG. Donald Trump não está se utilizando da presidência para processar Moraes. E também não está processando o Estado brasileiro, o Poder Judiciário brasileiro, a Suprema Corte. Mas sim e somente Alexandre de Moraes. A ação diz que o Alexandre de Moraes não pode ter imunidade diplomática aqui e deve ser tratado como um cidadão comum, porque ao emitir decisões ilegais, diz a ação, ele não seguiu os ritos dos tratados e convenções de acordos entre Brasil e Estados Unidos. Sendo assim, não tendo ele seguido as formalidades legais em suas decisões, ele não agiu como agente público brasileiro. Ele não está agindo como representante do Estado brasileiro, porque ao desrespeitar formalidades, suas decisões não são formais. Suas decisões não representam o Estado brasileiro. Por isso, ele está sendo processado no seu CPF como um cidadão comum. Vejam só, agora, ele tem que se defender e não poderá se defender pelo Estado brasileiro, porque a ação é contra seu CPF, não contra o Estado. Ele terá que contratar um advogado particular nos Estados Unidos para se defender. E se não se defender em 21 dias, será declarado revel. Então tem muita água para rolar, muita coisa para acontecer, mas o processo começou e ele, cidadão, terá que apresentar defesa. Eu trarei novidades no decorrer dos dias. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado, deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Valeu, doutor Jeffrey Chiquini, parabéns aí pelo trabalho. Aí você pensa assim, nossa, Fábio, o Alexandre de Moraes vai gastar uma nota com o advogado, né? Quanto deve custar um advogado para poder acompanhar uma ação dessa lá nos Estados Unidos da América? Hã? Você vai pensar assim, deve estar gastando muito dinheiro, né? Lamento, mas não está não. Olha isso daqui, gente. A AGU, a Advocacia Geral da União, que deixou de ser a Advocacia Geral da União, passou a ser a Advocacia Geral do Lula, porque defende Lula mais do que tudo e não o país, e passou também a ser a Advocacia Geral de Alexandre de Moraes, porque a AGU é quem vai apurar ações de Trump Media e Rumble contra Moraes. É o que está destacando aí a CNN. São algumas matérias recuperadas ainda desse mês de junho que eu estou destacando aqui para você, mas que fazem total sentido e que ainda não ficaram velhas, né? Serve aqui de embasamento para os assuntos que eu vou trazer para você. Então, o que acontece? Olha como nós estamos. O ministro é processado no CPF dele, tá? O ministro não vai gastar dinheiro com advogado, porque quem irá representar o ministro lá nos States é a AGU. A AGU que nós pagamos, porque é um funcionário público que defende Lula mais do que tudo e agora entrou de vez para defender Alexandre de Moraes. Mais uma loucura em meio a tantas loucuras que nós viemos observando e comentando da maneira que está o nosso país. Até ali, meus queridos, nós estávamos falando do processo que Alexandre de Moraes sofre no CPF dele.
Agora nós estaremos entrando aqui num assunto que trata, tá bem? De sanções. Engraçado, enquanto o Eduardo Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos da América, trabalhando, lutando por sanções, o que aconteceu? Aqui no Brasil, os petistas estavam assim: ah, o Bananinha, não vai dar nada, o Bananinha. Lembra que o Alexandre de Moraes falou: só vou acreditar em sanções ou vou ter medo dos Estados Unidos quando o navio de guerra do Donald Trump chegar aqui no Lago Paranoá? O Lago Paranoá, para quem não sabe, é um lago artificial que foi construído em Brasília, né, para poder banhar ali, que é muito seco, e para dar trazer uma certa umidade ao ar de Brasília, né? E se tornou um ponto turístico maravilhoso, é muito legal lá. Se você ainda não conhece a capital federal, é bom você ir lá conhecer, tá bem? Então, o que acontece, meus queridos? O Alexandre de Moraes estava desdenhando do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro estava indo para os Estados Unidos fazer turismo. Muitos parlamentares da esquerda não estavam acreditando. Quando o Alexandre, quando os parlamentares, Bia Kicis, senador Marcos Duval, Gustavo Gayer, também o nosso querido senador Girão, o Magno Malta, Carlos Jordi e também Marcel Van Hatten, entre outros e outros parlamentares que foram aos Estados Unidos denunciar tudo o que está acontecendo aqui no nosso Brasil, lá no Congresso americano. E parlamentares da esquerda entraram com aquela conversa de sempre, aquela narrativa de sempre: está indo gastar dinheiro, está viajando com dinheiro público, está indo gastar dinheiro. E não é isto a verdade, não é isso a realidade, que nós sabemos muito bem que muitos deles estavam lá com o seu próprio dinheiro e não tendo muito dinheiro para gastar. Não é barato você viajar aos Estados Unidos. Ok? Então, meus queridos, Alexandre de Moraes agiu de forma irônica, a esquerda agiu de forma irônica contra o Eduardo Bolsonaro, chegando até a duvidar, desacreditarem. Mas quando, essa notícia que eu coloquei na tela para você aí, quando isso se achegou, aí viraram umas araras, viraram uma fera, tá? Secretário de Trump admite grande possibilidade de sanções contra Alexandre de Moraes. Foi o Marco Rubio que afirmou durante a audiência na Câmara dos Estados Unidos que a medida contra o ministro brasileiro está sendo analisada. Aí, meus queridos, é engraçado como são as coisas, né? Quando a pessoa tem autoridade, ela não precisa falar muito, né? Ela não precisa falar muito. Eu falo muito aqui, mas sou um jornalista independente. Eu estou trazendo o meu jornalismo, eu tenho que falar bastante, não é? Para te dar todos os detalhes. Só que presta atenção, um homem ou uma mulher, uma autoridade, um ser humano, ele não precisa usar muito das palavras para ele provar que ele é uma autoridade, né? A fala do Marco Rubio, ela durou menos de 5 segundos. Ok? Ele disse: sim, e estamos estudando algo nesse sentido. Gente, é isso basicamente que ele falou. Porque perguntaram: vocês estão sabendo das atuações de Alexandre de Moraes? Vocês estão tomando alguma medida? Ele respondeu ali umas 2, 3 perguntas em 3 a 5 segundos. Sim, estamos estudando e há grandes possibilidades de algo nesse sentido acontecer. Cara, em quantos segundos você fala essas palavras? Essas frases? Pois é. E aí, pá, choveu de informação e notícia, e jornalista dando tapa na mesa, pirando. Tanto quem estava defendendo Alexandre de Moraes, quem estava comemorando, né? Que no meu caso aqui desse canal, a gente comemorou, né? Então, pá, pra todo lado, só se falava nisso. O cara falou por 5 segundos. Mas é o cara do governo Donald Trump, é o secretário
de Estado, né? É o ministro de Estado dos Estados Unidos. Lá se chama secretário, é o mesmo que ministro aqui no Brasil. E depois disso, ainda houve uma carta dos Estados Unidos e possíveis sanções amorais. O que você precisa saber é a matéria da CNN. Mas houve uma carta dos Estados Unidos repreendendo Alexandre de Moraes, discordando, avisando que os Estados Unidos discorda, tá? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos discorda das atitudes de Alexandre de Moraes. Essa carta foi enviada ao Itamaraty, ao STF e ao Alexandre de Moraes. E vou estar trazendo aqui para você as informações aqui da CNN para você que está acompanhando aqui o Aborda Notícias. Não se esqueça de dar o like, compartilhar, levar para frente todo o nosso conteúdo aqui. Nas últimas semanas, né, os últimos meses, a relação entre os Estados Unidos e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, ganhou novos contornos. No episódio mais recente, que veio a público uma carta encaminhada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, alertando o magistrado de que ordens judiciais brasileiras não são executáveis dentro dos Estados Unidos da América, a não ser que sejam reconhecidas pelo país. As ordens do Tribunal Brasileiro não são executáveis nos Estados Unidos, a menos que haja procedimento bem-sucedidos e reconhecimento e execução nos Estados Unidos, afirma o documento obtido pela analista da CNN, ou analista da CNN, Caio Junqueira. A carta foi uma resposta às decisões judiciais que resultaram no bloqueio de redes sociais americanas no Brasil, como a Rumble. Moraes determinou a suspensão da plataforma em fevereiro deste ano após a empresa descumprir uma série de decisões, como remoção do perfil do jornalista Alan dos Santos, o bloqueio de repasse financeiros feitos a ele e a indicação de um representante legal da empresa no país. Nós não nos posicionamos sobre a aplicabilidade das diversas ordens e outros documentos judiciais que ordenam a Rumble a agir dentro do território brasileiro, o que é uma questão de lei brasileira, diz a carta. No entanto, na medida em que esses documentos ordenam a Rumble a realizar ações específicas dentro dos Estados Unidos da América, informamos, respeitosamente, que tais diretivas não são ordens judiciais executáveis dentro dos Estados Unidos. É o que complementou aí a carta enviada ao Brasil. A rede social chegou a voltar em fevereiro, mas posteriormente foi novamente suspensa em meio à controvérsia jurídica. Em entrevista à CNN, a professora de Direito Internacional Maristela Basso afirmou que a carta pode ser interpretada como um prenúncio de possíveis sanções por parte do governo americano. A professora destacou que o comunicado aparentemente atrasado e sem conteúdo novo para o ministro, que ele já sabia, né, que ia dar merda. Pode ser visto como um ato que antecede a uma contraofensiva dos Estados Unidos. Ela sugeriu que essas ações poderiam resultar em sanções não do Poder Judiciário, mas do Executivo americano, tá entendendo? Tem medidas que estão sendo tomadas no Poder Executivo americano e, obviamente, também, como a gente estava falando anteriormente, no Poder Judiciário. Parece que eles dizem, os Estados Unidos, olha, eu mandei a carta, que na verdade não tem muito sentido agora, mas ela anuncia que na sequência eu venho com a artilharia maior e venho com uma decisão maior. Agora sim, temporânea, a questão é agora do tema do abuso da censura, é o que disse a professora. O que eu queria dizer para você, gente, que é o seguinte. Horas depois, o conselheiro de Trump, Jason Milley, marcou o Alexandre de Moraes numa postagem e disse: olá, Alexandre. Outra situação que também aconteceu e que eu acho importante destacar para você é a publicação de um perfil americano, não de pessoa americana, mas do governo de Trump, em que destacou em português,
censuradores não serão perdoados. Em português, não em latim, que nós estamos na América Latina, se fosse destinado a pessoas da América Latina em modo geral, não em inglês, que é a língua oficial do país, mas em português. Por que será? Queriam dar recado à Venezuela? Queriam dar recado à Argentina? Queriam dar recado ao Irã? Obviamente que não. E sim a Alexandre de Moraes, que dizia: censuradores não serão perdoados, em português, e a Embaixada Brasileira compartilhou. A Carta dos Estados Unidos, possíveis sanções de Alexandre de Moraes. As sanções a Moraes é analisada por 4 pastas de Trump. Dizem que esses governos, estas pastas já terminaram os seus trabalhos, tá? Dizem que já terminaram aí os seus trabalhos, ok? Vamos lá. Eu vou destacar aqui para você a reportagem do portal Metrópolis. Por se tratar de uma questão diplomática, a Secretaria de Estado, comandada por Marco Rubio, precisa emitir um parecer. Quando o senador Rubio afirmou que o bloqueio da rede social X por Moraes era uma manobra para minar as liberdades básicas no Brasil, tá? Chefiado pelo coronel Mike Waltz, o Conselho de Segurança Nacional também estará dando opinião sobre o tema. O Waltz é crítico da China e tem restrições aos governos que mantêm proximidade com o país, como o brasileiro. Como a sanção a Moraes envolverá bloqueio financeiro, também caberá ao Ministério, ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que também terá que emitir o seu parecer. O Conselho da Casa Branca, que é responsável por aconselhar juridicamente o presidente, também terá que dar o seu aval. Juntando esses 4 departamentos, esses 4, o que seria 4 ministérios, né? Juntando os 4 departamentos, terão que emitir um relatório ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o ministro e a atuação dele. E aí, o Donald Trump toma a decisão. E lembrando, gente, que isso não é da Suprema Corte dos Estados Unidos, isso não é da Justiça Americana, não. Não depende também do Congresso. Não depende da Justiça Americana nem do Congresso americano. Apenas do governo Trump e a decisão final de Donald Trump, ok? Dizem, você pode estar pensando assim, Fábio, tá atrasado. Gente, Trump tem muita coisa para fazer. Trump tá lidando com uma guerra. O que é um ministrinho enchendo o saco deles? Tá? Uma grande autoridade aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos é um ministrinho. O que um carequinha lá do Brasil tá enchendo o saco? O que o carequinha tá enchendo o saco? É isso. Não é igual aqui que a gente tem que cuidar com as palavras, algumas pessoas até mudam o nome, né? Tem que respeitar mesmo a autoridade, né? Você tem que saber onde você pisa. Mas lá nos Estados Unidos não, lá é o carequinha que tá enchendo o saco lá do Brasil. Mas a bomba vem e vem com tudo, tá bom? Vamos correr aqui com o nosso programa, gente. Olha só, notícias que saíram a respeito disso, tá bem? Sanção de Trump a Moraes pode provocar ruptura entre Brasil e Estados Unidos, diz New York Times. Gente, quando vier a sanção mesmo, quando vier a sanção, até lá, Lula já vai estar aí um pouco mais avançado em seu mandato, finalizando, se vier, né, daqui 3 meses, 6 meses, sei lá, o prazo, né, final do ano. Lula, rapaz, Lula não vai querer morrer abraçado com o ministro, não. Tá? A gente tem falado isso, que o Alexandre de Moraes vai morrer na praia sozinho, tá? O Lula, depois que muita gente começou a falar disso, ele deu a opinião dele, que tá junto com o Alexandre, que vai usar a estrutura do Brasil, já colocou a Advocacia Geral da União à disposição, mas nós sabemos muito bem
das grandes possibilidades da direita voltar ao poder no ano que vem, tá bem? Nas eleições do ano que vem. Então, isso daqui vai caminhar bem e acredito que não vai ter nenhum tipo de ruptura entre Brasil e Estados Unidos. A ruptura que pode haver, ela já existe, que é essa situação aí da falta de respeito do Lula para com o Trump, da falta de respeito do Brasil, eu falo Estado, não falo pessoas, né, que estão aí, o Brasil, né, vem sempre atacando qualquer fala do Trump em determinados assuntos, o apoio do Trump agora à guerra dos Estados de Israel contra o Irã, entendeu? Agora a ruptura com os Estados Unidos, o próprio New York Times, que é um jornal, um dos maiores jornais lá dos Estados Unidos, está destacando isso. Eu não acredito que em ruptura, até porque um precisa do outro, tá bem? Um precisa do outro. Não adianta o Trump ou qualquer outra autoridade tratar o Brasil como se fosse um cachorrinho, né, que precisa das migalhas, porque não é bem assim as coisas, tá? Mas também não estou dizendo que o Trump vai deixar de agir com a autoridade pulso firme, não. Não é isso que eu estou dizendo, tá bem? Um país precisa do outro aqui nessa situação. O próprio Lula sabe que ficar dependendo apenas da China não vai atender às expectativas do Brasil, tanto para a venda como compra, não é? E é isso. Vamos dando sequência aqui. Moraes negou o pedido de defesa de Bolsonaro para anular a delação premiada de Mauro Cid. Para o ministro, a solicitação não se enquadra no estágio atual do processo. Exatamente, eu falei isso daqui no meu programa. Eu disse, gente, o Alexandre de Moraes não vai cancelar a delação premiada dele em relação a Bolsonaro. Essa matéria é um ponto de partida. Talvez você está me assistindo, Fábio, você já falou sobre isso. Já, e ainda está em alto o assunto, mas é um ponto de partida aqui para outros assuntos, ok? Eu não vou ficar muito tempo nisso daqui, não. Aí, o que acontece, minha gente? Eu falei, a delação premiada, conforme as diretrizes do STF, é um ponto de partida. Você não pode ter apenas uma delação premiada. O delator diz, o Fábio roubou esse microfone ali na esquina. Aí a polícia vai investigar como o Fábio roubou o microfone ali na esquina. É isso, basicamente. Agora o que nós temos é o seguinte, a delação premiada e só. Se o Alexandre de Moraes cancelar a delação premiada, mas tivesse provas robustas emitidas pela Polícia Federal, aí eu até falaria para você, Alexandre, pode cancelar isso aí, prender o Mauro Cid, porque tem provas robustas, ou pelo menos tem provas, mas não tem nada. Não tem provas, e a delação premiada é um lixo, e se cancelar aquilo ainda, aí já era, pode cancelar o processo contra Bolsonaro, e o que eles querem é prendê-lo mesmo, tá bem? O que eles querem é prendê-lo mesmo, tá? Rapaz, tem tanta coisa por detrás disso daqui. Em breve eu vou fazer um programa falando só dessas estratégias aqui. E você fica aí, ai, o Alexandre é amiguinho do Lula. Rapaz, tem estratégia por trás disso daqui. Você nem imagina. Isso daqui não é Lula, isso daqui não é de direita, nada. Isso aqui é Temer. Tem muita coisa por trás. Já vou antecipando para você, ok? É claro que um inimigo em comum para dois, os dois acabam se parecendo amigos, né? Mas, vamos aqui para frente. Moraes conduz a cariação de Cid e Braga Neto sem acesso ao público. Estava doidinho para ver na televisão, porque depois que o Alexandre de Moraes negou anular a delação premiada de Mauro Cid, o Alexandre aceitou aí fazer uma cariação que o Braga Neto solicitou entre o Mauro Cid e o Braga Neto. Eu tava doidinho aqui para ver, porque o Cid disse que o Braga Neto entregou dinheiro para ele, que seria para pagar o golpe. Um golpe com 100 mil, né? Que daria o quê? Para 2 dias? 2 dias, 4 horas de golpe? Não. Quantas horas de golpe daria para durar com 100 mil? 1 hora, 30 minutos de golpe. 30 minutos de golpe, né? Com 100 mil, 30 minutos, né? Então, aí o que acontece? Olha, eu acho que nem isso, né? Então, seria para custear aí o golpe com 100 mil. Aí eu fico pensando, o Braga Neto olhando pro Cid falando, Cid,
Tu tem coragem de dizer que eu te entreguei dinheiro? Rapaz, o Cid não aguentou pressão do advogado do Bolsonaro, já escorregou na banana, bateu com a bunda no chão. Imagina a pressão do Braga Neto, que é um general, e ele é um tenente-coronel, nem é coronel ainda. Imagina só, hein? Ele foi criado, treinado a vida inteira para prestar, tá bem? Prestar, tem toda uma hierarquia, né? Dentro do exército, dentro do militarismo, e ele tem que bater continência pro general. Não é assim? O menor bate continência ao maior, não é? Então, ele é tenente-coronel, nem é coronel. E depois ele terá, né, que encarar o general e falar: não, general, o senhor me entregou dinheiro. Não entreguei. Entregou. Não entreguei, rapaz! Sim, senhor, sim, senhor. Eu queria muito ver, tá bem? Vamos pra frente. 2 dias depois, após anunciar a pretensão de disputar o Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro é indiciado pela Polícia Federal. O vereador do Rio de Janeiro foi incluído em inquérito que apura suposto esquema de monitoramento ilegal. É a tal da ABIN paralela. Só que aí, gente, isso daqui explodiu ontem. E aí a gente ficou com isso daqui na cabeça, o que está acontecendo? E começou a pegar fogo. E em meio a isso foi divulgado que o Bolsonaro também estava sendo indiciado. Carlos Bolsonaro, Ramagem, o Bolsonaro e outros 30 e alguma coisa ali estariam aí indiciados. E foi para cima. Todo mundo foi pra cima, e dá-lhe com pau, e dá-lhe porrada, e tiro porrada e bomba. Só que, meus queridos, o Bolsonaro não foi indiciado. Pra você ter uma ideia, até o Flávio Bolsonaro postou a informação da CNN. A Polícia Federal conclui a ABIN paralela e indicia Bolsonaro, Ramagem e Carlos. É o que diz aqui o tweet, tá bem? O tweet que o Carlos Bolsonaro postou, eu quero te mostrar. Vou colocar aqui para você ver. Tá bem na tela aqui do Abordo Notícias. Enquanto isso, vai dando like, gente. Vai ajudando o nosso canal. Olha aí. O post do Eduardo Bolsonaro. Mais uma acusação mentirosa, sem pé nem cabeça. Até o próprio Carlos. O negócio estava tão acirrado que até o próprio Carlos Bolsonaro, o Eduardo, publicou isso daqui no Twitter, tá bem? Dizendo que é uma vergonha indiciar meu pai por conta dessa situação. E o que aconteceu? No fim das contas, Bolsonaro não estava indiciado. Bolsonaro indiciado coisa nenhuma. Bolsonaro é indiciado coisa nenhuma. Aí você pensa, a mídia que ficou tarantã, batendo, Bolsonaro foi indiciado, anunciamos, Bolsonaro... Passaram o dia inteiro falando disso, naqueles programas intermináveis. Sem referência ao meu, que também não termina nunca, né? Então, se é difícil pra você ficar ouvindo, imagina pra mim que tô fazendo, né? O programa é longo, Fábio. Tem gente que gosta, ora bolas. E eu estou falando pra quem gosta, tá bom? Sem querer dar indiretas. E a mídia ficou batendo naqueles programas intermináveis, o dia inteirinho que Deus deu, tá? E aí o que eu vou destacar aqui para você é o seguinte: fizeram aqui uma montagem meme, né? Uma montagem que é um meme maravilhoso, por sinal, e eu vou destacar para você que sintoniza aqui o nosso canal onde você estiver, beleza? Aqui no 3, ficou zoado isso aqui, peraí, deixa eu arrumar. Enquanto isso, você vai colocando o dedinho no like aí, vai compartilhando. Não falei do Pix, né? Hoje eu tô bonzinho, não tô pedindo dinheiro, né? Não tô fazendo você me dar uma graninha, né? Me ajudar. Me ajuda, gente. Pix tá aqui. Se possível, ele pede Pix. Sim, gente, eu preciso. Se não precisasse, eu não estaria pedindo. Mas fica a teu critério, ajudar ou não, tá bem? Você é maior, vacinado, e eu não faço programa para criança, né? Criança não quer nem saber do Bolsonaro e nem muito menos, né, se o jornalista da Globo tá falando a verdade ou não. Então você sabe, né? Dá para ajudar? Vou ajudar.
Beleza, então faça isso. E colabore com aquilo que Deus já te deu. Faça sem ficar esperando, Deus vai me abençoar. Não, você já é abençoado. Você só vai compartilhar aquilo que Deus te deu. Vamos lá. Bom, Alexandre Ramagem e seu grupo estariam vinculados à espionagem, à estruturação desse esquema que envolvia coleta ilegal, monitoramento ilegal de alvos, aliados e adversários, pessoas de interesse da gestão anterior e a atual cúpula por obstrução de justiça. Ainda, para fechar aqui o relato que eu trago para vocês, a Polícia Federal, eu perguntei à fonte qual é o entendimento a respeito do ex-presidente. É de que Bolsonaro não só sabia que o esquema existia, como se beneficiava dele. O filho, Carlos Bolsonaro, seria, digamos, o arquiteto intelectual do gabinete do ódio. J10 de volta e com uma correção. Diferentemente do que integrantes da Polícia Federal confirmaram mais cedo à Globo News, o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi indiciado hoje no caso da ABIN Paralela. A PF entregou o relatório final da investigação ao Supremo Tribunal Federal com 36 indiciados, entre eles o vereador Carlos Bolsonaro, o deputado federal Alexandre Ramagem e o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Luiz Fernando Correa. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o documento aponta indícios do crime de organização criminosa. Segundo a PF, como ele já tinha sido indiciado pelo mesmo crime em outro processo, não poderia ser indiciado novamente neste inquérito. Ah, que legal! Ai, gente, 9h43 da manhã, 23h55 sai a atualização. Às 9h43, Daniela Lima cravou: Bolsonaro foi indiciado no caso da ABIN Paralela. Mentira, não foi? 23h55, a Globo News corrigiu a fake news. Segundo Daniela Lima, veio da Polícia Federal e do governo Lula sua fonte. Mas que tal? Do governo federal e da Polícia Federal, a fonte da Daniela Lima. Não é? Eu sei, tem uma regra. Eu falei mais cedo, é por isso que eles não gostam de admitir que Alan dos Santos é jornalista e tratam ele como blogueiro, que tem que proteger a fonte. E o Alan dos Santos não é um jornalista, então ele não tem que proteger a fonte. A justiça pode querer até requerer dele saber quem é a fonte dele, ou as fontes, tá bem? Agora, o que acontece? Vocês podem proteger as fontes, mas já que revelaram, o governo disse que Bolsonaro foi indiciado, a Polícia Federal disse. Ai, que sugestivo isso, hein, Daniela? Oi, Dani. Dane-se ela, dane-se tudo, dane-se ela, o nome dela é Daniela. Ah, que legal. Mas o nome de Lula, quem indicou a atual cúpula da ABIN, essa sim, indiciada, simplesmente desapareceu das manchetes. Sem investigação, sem punição. O jogo, o estrago já tá feito. Brasil inteiro recebeu a notícia no grupo da família, no zap da firma e no feed do ódio. Pediram desculpa ao Bolsonaro? Não. Né? Não pediram desculpa. O Estadão emitiu uma nota aqui, ó. Olha aí. O Estadão, foto do Bolsonaro. Jair Bolsonaro não foi indiciado no caso da ABIN Paralela. Eu achei que tinha sido só isso. Não tá assim embaixo. Nem que fosse entre parênteses ou, né? Entre colchetes, né? Entre parênteses. Pedimos desculpa ao ex-presidente. Não. Dão maior ênfase em um caso em que o cara é o cidadão, pagador de impostos, que mantém até a mídia. Que a mídia vive também de recursos federais, não é? Então, o pagador de imposto, ele é acusado, suponhamos, de estupro. A mídia dá maior ênfase àquilo. E pá. Aí depois prova a inocência dele. Ninguém vai lá dar um espaço para ele ou pedir desculpas. Não. Simplesmente, no máximo, igual aqui, ó, o Estadão fez. Uma notinha pequenininha. Jair Bolsonaro não estava. Não foi indiciado. Aí na cabeça do leigo, os petistas
pegam a timeline, só a timelinezinha, só esse Jair Bolsonaro foi indiciado, e manda para todo mundo. Aí o que acontece? O eleitor brasileiro fica acreditando que Bolsonaro usou a estrutura do Brasil para poder se beneficiar de informações e agora foi indiciado para perseguir ou para saber por onde estavam ministros, por onde andava esse ou aquela autoridade. Não é? Pois é. Para você que está ligado aqui comigo, como é bom ter você aqui no nosso programa, lembrando que você pode compartilhar, pode levar para frente todo o nosso conteúdo. Olha aqui, mais uma ação para tentar colocar nas costas do Bolsonaro, tá bem? Polícia Federal não encontra Malafaia para interrogá-lo em ação que mira Jair Messias Bolsonaro. Que é isso, Fábio? Mais uma ação, meu querido. Lá de trás, presta atenção aqui, ó. A Polícia Federal tentou intimar o pastor Silas Malafaia para prestar depoimento em uma investigação que tem como alvo Jair Bolsonaro e o general Braga Neto, que concorreu como vice na chapa do então presidente na última eleição. A Polícia Federal procurou interrogar Malafaia para apurar se Bolsonaro cometeu crime de peculato por suposto desvio de recurso público no ato que celebrou o bicentenário da independência em 2022. Ao solicitar a oitiva de Malafaia, o Ministério Público Federal sustentou que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, houve viés eleitoral e desvio de recursos, bens e serviços públicos em favor da campanha de Bolsonaro. Em cumprimento da determinação de Manuel Vieira da Paz Filho, delegado de Polícia Federal, no uso da atribuição que lhe é conferido no artigo 6º do Código de Processo Penal, determina ao policial federal quem este couber a intime Silas Lima Malafaia, que registra documento interno da Polícia Federal obtido pela coluna do portal Metrópolis. O depoimento do religioso deveria ter ocorrido em 11 de março deste ano, mas a escrivã da Polícia Federal responsável por ouvi-lo informou que não conseguiu contato. Certifico que tentei entrar em contato com Silas Malafaia por todos os canais telefônicos registrados na base de dados, porém não obtive êxito, sendo que nenhum dos números cadastrados foi atendido e não possuem o WhatsApp. É só entrar no portal do presidente, do presidente aí da igreja, do pastor, que deve ter algum contato dele, da igreja, alguma coisa se tentarem. Olha que a gente tem que ficar ensinando a Polícia Federal a fazer o trabalho dela, hein? Pra acabar, tá bem? Pessoal, colabore com o nosso programa 11 952 75 3898. Mais uma perseguição aí pro mito, né? Querem destruir o Bolsonaro mesmo de todo jeito. Colocaram ele até no inquérito que ele não faz parte. Aí agora é mais uma investigação aí, né? Desde quando o Malafaia faz, são custeados por ele, pelo Malafaia, e não pelo Estado, e não por Jair Bolsonaro. Aí os custos, caminhão, estrutura, divulgação, tá? Aqui, ó, Bolsonaro, presta atenção, Bolsonaro vai a evento com Tarcísio e Kassab. Ex-presidente publicou o vídeo em evento com o governador de São Paulo e o presidente do PSD. Aí está uma pessoa que foi tratada como um dos maiores inimigos da direita. E você vai falar, Fábio, o Bolsonaro abraçando o Kassab. Gente, a política, ela é a arte de aproximar os inimigos e afastar os amigos. Ela afasta os amigos e aproxima os inimigos. O Brasil está caminhando para uma situação onde nós da direita precisamos do centro, assim como a esquerda também precisa. Dentro do centro nós temos os que ficam em cima do muro e sempre caem para a esquerda. Nós temos
conservadores, pessoas conservadoras, pessoas de direita dentro do partido do centro. Então não dá para condenar o centro. Só que você tem que ser esperto para trabalhar com o centro. Você tem que ser sábio ao lidar com o partido de centro. E eu espero, e eu acredito, o próprio Bolsonaro é alguém que se tornou casca dura, é alguém que tem mais experiência a respeito disso. O próprio filho dele fala isso, tá? Quando diz que pesquisas com o nome dele começarão a aparecer no Brasil, serão testados aí o nome de Eduardo, tá? Mas ele fala também do amadurecimento de Bolsonaro. E eu falei aqui, nós temos um novo Bolsonaro. Se você espera aquele Bolsonaro lá de trás, que brigou com Maria do Rosário, que brigou com Jean Williams, levou cusparada de Jean Williams, só se o Jean aparecer outro Jean Williams para cuspir nele. Mas nós não temos esse Bolsonaro mais. Ele tá lá, o velho Bolsonaro. Mas o novo Bolsonaro é um cara pacificador, um cara que vai buscar de todas as maneiras para usar a sua inteligência para assim continuar conduzindo o nosso país, se não presidente, mas como um velho de guerra, um articulador, tá? Espero eu que ele retorne à presidência da República. Vamos ouvir aqui o filho, o Eduardo Bolsonaro, falando a respeito do pai e do nome dele para uma possível candidatura em 2026. Eu toparia esse desafio. Inclusive, já tive algumas conversas com meu pai nesse sentido e ele nunca me desautorizou. Inclusive, o meu nome deve vir em pesquisas futuras, né, do Paraná. Eu acho que até encomendada pelo próprio Partido Liberal. Vamos ver como é que vai sair isso. Todos ganham de Lula, exceto Eduardo. Então, assim, a Michele, o Tarcísio, o Ratinho, o Zema, todo mundo, menos Eduardo. Aí eu falei, pra quem sabe ter leitura de cenário, vi que isso daí é algo positivo pra mim. Mas por que eu acho que é difícil? Porque pra eu sair candidato, o sistema não pode me derrubar. Então a única maneira que eu vejo disso acontecer é se saírem as sanções. Saindo as sanções e eu podendo me candidatar, significa que Jair Bolsonaro não está preso. Consegue compreender que uma coisa vai puxando a outra? O cenário que eu coloco é de Moraes sancionado, os outros ministros da corte acalmando ele e a gente tendo uma possibilidade do Jair Bolsonaro sair candidato em 2026. Ele mesmo passou por um processo de amadurecimento muito forte quando sentou na cadeira da presidência, etc. Eu acho que ele conseguiria ter muito mais inteligência emocional, melhoria da comunicação, parar com aqueles quebra-queixos todo dia saindo para ir para o trabalho. Enfim, muita coisa que ele percebeu, que ele percebe agora, né, que ele saiu da presidência, que estavam erradas, né? Foram condutas que ele mesmo faz uma avaliação, uma reflexão e coloca a mão na cabeça para dizer que ele mudaria no futuro. Eu já falei isso daqui, né? Eu já falei isso daqui, talvez até você quando ouviu falando, nós temos um novo Bolsonaro, Bolsonaro que abraça o Kassab, Bolsonaro que disse que mudaria a maneira de tratar a imprensa, Bolsonaro que disse que não teria aquele cercadinho, Bolsonaro que diz que colocaria agora ministros políticos e não ministros militares, e tudo isso ele disse lá atrás. Mas hoje nós estamos em outro momento. Não é mais 2018 ou 16, 17, quando ele começou a prometer isso. Nós estamos em 2025 para tomar posse em 27. Então é um outro Brasil. E alianças serão bem-vindas. Obviamente, para lidar com o Kassab, lidar com outros aí, tem que ter a casca dura do Jair Messias Bolsonaro. Beleza? Datafolha, olha só, o país continua dividido, segundo Datafolha. Percentual de petistas e bolsonaristas tem empate inédito. Grupos empatam em 35%, com recuo daqueles que se declaram mais aliados ao partido de Lula. E avanço dos apoiadores de Bolsonaro. Entendeu até aqui? Qual era a pergunta? Você se considera bolsonarista ou petista? Petista. Você, bolsonarista. Entendeu? Então o que acontece? Estão empatados. 35% se assumem bolsonaristas, outros 35% se assumem lulistas ou petistas. Fábio, o número do Bolsonaro é maior. Calma, filho.
o tanto de gente que vota no Bolsonaro, mas não se assume bolsonarista? Sabe, acha o Bolsonaro radical demais, não gosta dos filhos do Bolsonaro, mas votaria no Bolsonaro para poder livrar do PT e para exatamente, não se declaram bolsonaristas. Para se declarar bolsonarista, não é apenas ser de direita. A pergunta não é, você é de esquerda ou de direita? Não. A pergunta é, você se considera petista ou bolsonarista? Entendeu até agora? Não é assim, sou de direita. Não é assim, voto no Bolsonaro, mas não sou bolsonarista. Não é esse. Não sou bolsonarista. Tá? É esse. Beleza? Para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, não se esqueça de compartilhar e levar para frente todo o nosso conteúdo. CPMI do INSS. Eu iria falar aqui, mas vai ficar muito comprido o vídeo. Uma semana de vídeo, aí eu não dou conta e nem você de assistir tudo, né? Mas você que chegou até aqui, comenta CPMI urgente. Aí eu vou saber que você chegou nesse ponto. Eu quero ler e responder todos que comentaram neste vídeo CPMI urgente. Eu vou mandar uma mensagem de carinho para você, porque eu preciso de um feedback para saber quem chegou até aqui. Aqui, ó, deixa no comentário. Isso não é uma live, nós não estamos ao vivo, tá? É aqui embaixo, não é chat, é comentário. Aqui, ó. Você vai comentar CPMI urgente. Eu prometo que eu vou responder todos. CPMI urgente. Beleza? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo encontro aqui no Abordo Notícias. Olá, amigos e todos que seguem o Abordo Notícias, aqui deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, né? Insistente, incansável, como deve ser. Vai ganhar essa guerra quem resistir mais. E a gente não pode se dar o luxo de dizer que a esquerda tem mais força de vontade do que nós. Afinal de contas, somos nós que lutamos pela liberdade, pelo futuro das nossas crianças, pelas nossas famílias. Então, isso aí dito, desejo a vocês um bom trabalho. Desistir não é uma opção. E o que o nosso adversário mais quer é que a gente fique cabisbaixo, que a gente fique sem vontade de lutar. Então, um recadinho para eles ficarem nervosinhos é: nós não vamos desistir do Brasil. Um abraço a todos vocês do Abordo Notícias. Compartilhem o link e acompanhem a política. Afinal de contas, a vida de todo mundo passa por lá, quer você queira, quer não. Um abraço. Fiquem com Deus. Jesus is the King.